Olá, no programa Propaganda e Negócio de hoje, você não pode perder a conversa que nós vamos ter com Álvaro Oliveira, um craque em coaching empresarial. Ele tem resolvido o problema de muitas empresas médias e familiares, inclusive aqui na região. Não perca, você vai gostar. Volto já. Olá, como eu disse no início, estou aqui ao lado de Álvaro Oliveira, o diretor da Action Coach. Álvaro, obrigado por estar presente aqui no nosso programa. Obrigado a você, prazer te conhecer, te sigo há bastante tempo. Muito obrigado. E para mim é um grande prazer aqui ter a oportunidade de falar de 3 temas que eu sou apaixonado. Primeiro, coaching, segundo, o mundo dos negócios e o terceiro, a realidade das pequenas e médias empresas. E olha, nesses tempos que nós estamos vivendo de crise, né? Agora parece que melhorou um pouquinho, queria ouvir a sua opinião também, muita gente precisa. É bastante. Porque muita empresa passou muita dificuldade, mas também falta um dinheiro para aproveitar. Como é que está o mercado? Como é que você vê e o papel do coaching de uma empresa como a sua, que está presente em 70 países, não é isso? A gente está presente em 70 países, 20 anos já de Brasil. Para você ter uma ideia da dimensão do que a gente faz, da importância do que a gente faz, hoje a gente atende no mundo, semanalmente, 15 mil empresários. 15 mil empresários que precisam de uma melhor gestão, melhor planejamento estratégico e precisam de comandar e de ter um melhor domínio dos seus negócios. Antes de você partir para essa atividade nessa empresa multinacional, você foi de multinacionais também, né? Fui de multinacionais. Por onde você passou? Olha, eu sempre falo que eu sou um privilegiado por ter passado por grandes empresas, né? Grandes empresas que foram grandes escolas. Eu passei pela Nestlé, passei pela Kraft Foods, passei pela Novartis e essas empresas, Décio, elas me proporcionaram um desenvolvimento fantástico, porque eu tive a oportunidade de morar fora, conhecer novas culturas, gerenciar diferentes times em diferentes países, mas acho que o mais importante foi a exposição que essas empresas me proporcionaram, né? Ou seja, exposição em termos de liderança. Então eu sempre digo que o gestor que eu sou hoje e o líder que eu sou, eu devo muito a essas empresas. E acho que tem um ponto muito importante, eu sempre fui muito curioso, né? Então eu sempre tive fome de aprender. E isso que eu falo para essa geração nova. Eu faço bastante palestra e sempre falo para essa geração que está começando agora, cheia de ambição, cheia de vontade, que tem 2 coisas que são fundamentais se você quer progredir na sua carreira. Primeiro é você ter fome de aprendizado, né? E acho que essas empresas te proporcionam muito isso. Se você está trabalhando hoje em vendas, procure conhecer finanças, procure conhecer RH, procure conhecer o chão de fábrica. Isso vai te dar uma visão muito mais generalista. E outra coisa que me ajudou muito, eu sempre busquei ter mentores. Naquela época não se chamava muito de coach, mas mentores, que me ajudavam o quê? Em melhorar minha performance, mesmo quando eu tinha uma boa performance, ou seja, eles me ajudavam aí a chegar naquela milha, alcançar a milha extra que a gente fala. Utiliza muito. Não tenha dúvida. E me ajudou muito a entender meus pontos fortes, minhas áreas de melhoria, e isso acabou me proporcionando um desenvolvimento pessoal e profissional, ou seja, que eu trago aqui até hoje. Bom, depois, Álvaro, depois toda essa sua experiência em multinacionais, você resolveu ser um coaching, né? Exatamente. Você dirige todo o estado de São Paulo, é isso? Eu posso só explicar um pouco, contextualizar um pouco o que eu faço e o que é o coaching? Então, assim, eu acho que hoje existe muita dúvida, muita confusão em relação a esse termo coaching, né? Então, o que a gente faz? Eu sempre procuro contextualizar as coisas do ponto de vista da definição da palavra, né? Coaching nada mais é do que carruagem em inglês, né? E a carruagem como meio de transporte, ela te ajuda a sair de um ponto A e ir para um ponto B. E é isso que o coaching empresarial faz. Ele ajuda um empresário a transformar o seu negócio e levar a sua companhia, a sua empresa, de um patamar atual para um patamar mais próximo. O que na nossa definição, na Action Coach, a gente ajuda empresários a tornar a sua empresa mais comercial, mais rentável, mais eficiente e que funcione sem a dependência do dono. Então é basicamente isso que a gente faz como coaches empresariais, tá? Álvaro, às vezes o sucessor não tem conhecimento, ele acha que é eterno, quando morre, acaba a empresa. Muita empresa acabou por falta do dono. Não tenho dúvida. Né? Como é que você lida com essa situação daqueles que se acham imortais, mas que precisam de um aconselhamento de
pelo menos escolher um sucessor, que às vezes não é nem um filho, deve ser alguém no mercado, um sobrinho, alguma coisa assim. Como é que você faz isso? Essa pergunta é super interessante, Décio, porque a gente tem um segmento de cliente que tem crescido muito nos últimos anos, que é o segmento de empresas familiares. E o grande desafio nessas empresas familiares é você separar a relação da família do ambiente da empresa, né? Então, geralmente, os fundadores, os donos dessas empresas familiares, eles nos procuram para quê? Para que a gente ajude na transição de liderança, para que a gente ajude na profissionalização da companhia e, principalmente, sobretudo, na capacitação dos sucessores, né? Vocês atuam em todas? A gente atua nessas 3 áreas e o que a gente tem visto e com muita frequência é... Às vezes o sucessor não está preparado para assumir o comando da companhia, né? E a gente faz toda uma análise de perfil, uma avaliação, etc., para ajudar esse sucessor a se capacitar e assumir aquele posto no qual ele tem o melhor fit, né? O melhor desempenho e ele cumpre um papel ali. Mas muitas vezes o sucessor não é aquele que vai assumir o comando da empresa. E a gente passa por uma avaliação e a gente acaba trazendo uma pessoa do mercado com mais experiência e que vai acabar performando e desempenhando melhor nessa função. Mas esse é um grande desafio hoje das empresas familiares. O Gerdau teve um problema desse. Ele achava, eu tive a oportunidade de conversar muito com ele, numa das visitas minhas lá, ele achava que ele queria um sucessor, um dos filhos dele. Aí contratou uma empresa como a de vocês, talvez tenha sido até, não sei se foram vocês ou não, ele descobriu que o sobrinho dele seria como é o sucessor dele. Ou seja, e os filhos foram para áreas onde se davam bem. Ou seja, às vezes a pessoa quer um sucessor, mas ele não é capacitado, né? Aí entra vocês nesse negócio. Porque é uma decisão difícil, né? E às vezes você treina o sucessor por anos, mas ele não está apto a assumir um cargo de comando de liderança. Simplesmente não está. Mas ele pode ser um muito bom diretor de marketing, um muito bom diretor comercial e seguir no seu plano de capacitação. Quando você entra numa empresa, você faz um diagnóstico primeiro. A gente faz um diagnóstico. E como é que é esse diagnóstico? Quanto tempo dura esse? Depende do tamanho, evidentemente. Mas assim, basicamente, o que é o diagnóstico de uma empresa? Como é que você faz? A gente começa com o diagnóstico, a gente começa com o entendimento das metas pessoais e profissionais. É interessante ver, e por isso que esse mundo de pequenas e médias empresas e empresas familiares é apaixonante, porque as metas pessoais e profissionais, elas convergem, né? Então é muito importante você entender quais são as metas pessoais, quais são as metas profissionais, você traçar, entender qual é a visão, qual é a missão dessa companhia e traçar planos de curto, médio e longo prazo, né? Esses planos de médio prazo viram planos anuais, que viram planos semestrais, e viram planos, obviamente, mensais. E a gente ajuda, o que nos diferencia um pouco dos consultores que estão no mercado, é que a gente ajuda não só na definição desses planos, dessas metas pessoais e profissionais, mas também na implantação e na execução desses planos. Essa é uma parte Exatamente. Definir e depois implantar. Exatamente. Então, assim, a gente está do lado do gestor que está implementando aquelas ações que são importantes para a empresa. E você, quando a tua empresa você faz parte, é contratada, alguém acompanha esse dia a dia dessa definição de metas e da implementação dos trabalhos? Alguém acompanha ou é um trabalho assim à distância? Essa é uma abordagem que a gente tem, que a gente vem utilizando há mais de 20 anos, é assim, a gente trabalha, o nosso foco é capacitar e reeducar esse dono de empresa, né? E por consequência capacitar as suas equipes. Então a gente trabalha primeiro na definição desses planos, depois no acompanhamento da execução, só que quem executa, quem implementa é o dono, o proprietário da empresa. Mas a gente está constantemente monitorando essas implementações e esses planos. Nesses planos eles devem ter noção que querem distinguir a empresa deles das demais. Ou seja, é uma coisa importante ele ter a liderança no que ele vende. Geralmente eles pensam que sim, mas os concorrentes talvez pensem antes deles, né? Como é que você atua nesse setor para quem precisa, no sentido de fazer uma distinção do produto ou serviço que ele vende em relação aos concorrentes?
Eu sempre digo que em todo cliente que a gente começa a trabalhar, eu sempre digo que esses clientes precisam buscar a sua vaca roxa, né? Ou sua purple cow, né? E o que é isso? Ou seja, é a sua proposta única de valor. Né? É aquele conjunto de características e benefícios que vão diferenciar o seu produto, o seu serviço do resto da concorrência. E isso se aplica, Décio, a uma clínica médica, a um escritório de advogados, ao comércio em geral, a uma grande empresa. Ou seja, você tem que buscar aquilo que te diferencia. Né? Eu acho que dois exemplos que são emblemáticos e para mim são icônicos, eu sou apaixonado por publicidade, você também, então você deve se lembrar. Não sei se você pode citar marca aqui, pode citar marca? Então você tem a Domino's Pizza, né? Então, para mim, eu nunca esqueci, eles sempre falam assim, né, que a gente entrega a sua pizza fresca, quente, em 30 minutos na porta da sua casa. Então isso é um posicionamento, uma proposta única de valor fantástica, porque isso te diferencia de todas as outras pizzarias que tem milhares aí no mercado. E outra é aquele chocolate, o M&M, que dizia assim mais ou menos, o chocolate que derrete na boca e não na sua mão. Né? Então, assim, essa é uma forma de você se posicionar totalmente diferente do seu... O posicionamento, às vezes, é uma coisa bem simples, né? Simples. Para que o consumidor entenda o negócio da pizza. É fantástico. Fantástico. É a pizza perfeita. Chegar rápido, em 30 minutos, quente e fresquinha. Exatamente. Exatamente. E tem muitos clientes que não entendem a necessidade de se posicionar de uma forma única, acabam caindo na vala comum e competindo por preço. E o que mata uma empresa do ponto de vista financeiro é a espiral do desconto. Ou seja, quando você compete por preço, você tem que dar cada vez mais desconto e aí você acaba fidelizando uma parcela de clientes que não são fiéis, né? Então, assim, quanto mais desconto você dá, mais você sangra a tua companhia do ponto de vista... claro. Né? Não ter valor, não poder oferecer uma característica única, um benefício único. E onde as vendas acontecem, as coisas acontecem? É no trade, nas vendas, né? Que é justamente na hora de oferecer e encantar o cliente. Você também atua nesse setor? A gente atua muito com treinamento e capacitação em termos de nível de serviço. E por incrível que pareça, Décio, assim, quando você faz o contraponto das multinacionais com essas pequenas e médias, o índice de donos, de proprietários que não conhecem o que acontece lá na ponta é surpreendente. Assim, o que a gente tem visto com muita frequência é uma condição de autoemprego, né? Aquele proprietário que tem uma empresa até grande, de porte grande, mas está envolvido 100% na operação. Então ele não consegue cumprir o papel de dono. Então ele não consegue enxergar além das atividades operacionais. Então, quem sofre? Sofre o nível de serviço, sofre a área comercial, sofre a área de marketing. E eu tenho visto, por exemplo, clientes investindo em marketing, mas deixando descoberto o nível de serviço. Então, assim, investindo muito dinheiro em promover suas marcas, promover seus serviços, mas entregando um nível de serviço que não está em linha com aquilo que se espera. Mata qualquer empresa. Mata, e isso é parte de ter o domínio de uma companhia. Estou lembrando de vários casos aqui, mas realmente existe muita coisa nesse sentido. E é impressionante, assim, quanto mais você lida com esse segmento, mais você descobre essas deficiências. E acho que esse é um recado muito importante para quem está assistindo a gente, ou seja, entenda o seu nível de serviço, sabe? Entenda o que o seu consumidor, o que o seu cliente, entenda o que ele vê da sua companhia, o que você está entregando em termos de produto e serviço. E muitas vezes você vai ter uma surpresa. Agora, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Poxa vida, hein? Os nossos primeiros 15 minutos já se esgotaram. E no segundo bloco eu gostaria de ouvir de você alguns cases desses que você conseguiu resolver. Pode citar a marca que você quiser, fique à vontade. Tá bom, excelente. Para que a gente saiba o que era antes e o que é depois. Então você acompanha aqui no nosso programa Propaganda e Negócios, Álvaro Oliveira, que é diretor da Action Coach, uma empresa multinacional presente em 70 países, inclusive aqui também na região. Até já. Segundo bloco da ótima entrevista com Álvaro Oliveira, um especialista em administração, em coaching e que atua em grandes empresas e empresas familiares também. Álvaro, o primeiro bloco que a gente terminou, você disse que iria me citar alguns cases
desses donos que prestam muita atenção na operação e zero no ponto de venda, zero na operação. Existe muita coisa. Existe. Eu conversei com uma pessoa há um tempo atrás, ele me disse o seguinte: um bom vendedor é aquele que no final da venda sabe a cor dos olhos do seu cliente. Exatamente. Tem que prestar atenção na pessoa. Eu disse para você nos bastidores também que outro dia entrei numa concessionária, queria ver um carro, nenhum vendedor veio me atender, nenhum. O segurança, o senhor quer um cafezinho? Tomei um café com segurança, fui embora e eles não me atenderam. Ou seja, eu descobri o seguinte, que eu sempre comprei o carro que eu quis. Nunca nenhuma concessionária veio me convencer para comprar uma determinada marca. Eu acho isso uma falha, né? E acontece em todo o ramo da atividade. Os bancos, por exemplo, aquelas filas enormes, custa atendente dar um sorriso para alguém e tal, não olha nem a cara da pessoa. Você fica falando, ela fica anotando, ainda mais fica falando, não olha a tua cara, ou seja, não sabe um follow-up após as vendas e tal. Eu acho que é por aí, mas me fala alguns casos desses que você fez um diagnóstico de uma boa administração, mas onde o dono não tem visão para a operação do negócio. Percentualmente é muita gente, né? É muita gente, a gente tem encontrado muitos proprietários hoje numa condição que a gente chama de autoemprego, eu acho que eu mencionei isso anteriormente, né? Onde o proprietário está extremamente focado na operação e não consegue enxergar as outras áreas do negócio, né? Então, assim, uma companhia, se você dividir essa companhia ao meio, 50% é operação e 50% é a área comercial, a área de serviço, etc. Então, você, como dono de negócio, você tem que saber como equilibrar, né? E acho que uma área que é sempre negligenciada em 100% dos casos é serviço ao cliente e a área de vendas. Eu vejo clientes estabelecendo metas... Onde as coisas acontecem. Onde as coisas acontecem, mas que não sabem a percepção de valor que o cliente tem da sua companhia, do seu serviço, que não entendem muitas vezes, que acham que estão entregando um serviço de qualidade, no prazo correto, e na verdade não é isso, que deixam de fazer pesquisas, que deixam de fazer coisas simples, como pedir para alguém, por exemplo, comprar o seu nível de serviço e depois você avaliar e perguntar para essa pessoa o que ela achou. Então, assim, são coisas muito básicas, mas que surtem um efeito muito grande. Décio, você perder e recuperar um cliente, te custa 10 vezes mais que você conseguir um novo cliente. Eu vou te dar um exemplo do que está acontecendo agora comigo. Tem uma grande empresa de jornal, jornal impresso, que tem me ligado toda semana e me oferecendo uma promoção X. E eu já falei para eles, olha, eu não tenho interesse porque eu tenho assinatura do seu concorrente, etc. E eles continuam me ligando. Eu falei, olha, eu não tenho interesse. Aí me ligaram um dia à noite, eu estava na academia. E era já a terceira vez que eles me ligavam no dia. E me ligavam outro dia, 8 horas da noite. Sabe o que acontece com isso? Isso para mim é claro, ou seja, é uma promoção, é uma ação do departamento de marketing para buscar um prospecto e converter esse prospecto. Eles não estão convertendo um prospecto e estão perdendo um cliente. O que acontece? Eu tomei ojeriza dessa companhia. Então, assim, eu não só não vou renovar, como eu não recomendo mais essa companhia. Olha que coisa mais elementar, né? E é uma grande empresa, Ou seja, aí no caso o marketing acha que isso resolve, mas não resolve, irrita o cidadão. Irrita isso. Nós recebemos abordagem desse tipo o dia inteiro, né? Eu falei assim, não tem problema, eu não estou interessado no momento, daqui acho que alguns meses pode ser até que eu esteja interessado, mas eles seguem insistindo, me incomodando muitas vezes à noite. Então, assim, não só não converteu um prospecto em cliente, mas perdeu um cliente futuro, ou seja, e eu não recomendo essa marca para os meus familiares e minha roda de amigos. Então, assim, eu acho que esses exemplos acontecem muito. Imagina numa grande empresa, imagina na realidade de pequenas e médias companhias. Agora, como é que você faz um diagnóstico desse, por exemplo? Você descobre que eles não estão dando foco na administração, não na operação. E que tem um problema desse, por exemplo, as telefonistas ligando incansavelmente, insistentemente Como é que você detecta e como é que você fala para ele que ele está errado?
Ou seja, aí no caso o marketing não conversa com vendas, que é um absurdo. Não tenho dúvida. Como é que você, né, depois de saber de um problema desse, quanto tempo mais ou menos depois do teu trabalho você descobre? Cada empresa, cada empresário tem o seu problema, às vezes nem sabe, e você diz a ele para melhorar esses pontos. Como é que você faz isso? Acho que tem 2 pontos importantes. Primeiro, acho que a experiência, quando você começa a fazer um diagnóstico, acho que a experiência já te encaminha muitas vezes para você entender onde está o problema, né? Então, assim, quando você vê o proprietário muito envolvido com as questões operacionais, certamente você tem problema nas áreas comerciais. Certamente você tem. Então, assim, nossa metodologia de diagnóstico acaba te evidenciando esses problemas. Depois, a gente vai a fundo nessas áreas que são críticas, né? Atendimento ao cliente, vendas, estratégias de marketing, etc. Como você convence o proprietário a mudar? Esse acho que é o lado mais importante do coach, né? Porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente faz através da reeducação e capacitação do proprietário. Mas acho que tem uma coisa bastante bacana na nossa metodologia, tudo é medido. E toda recomendação, ela tem um impacto na companhia. Financeiro, de motivação, etc. Então, assim, os nossos programas, os nossos serviços, eles são autofinanciados. Ou seja, tudo que a gente faz, a gente precisa ser suportado com lucro adicional, com ganho real, para que o nosso serviço não seja encarado como uma despesa, mas como um investimento. Então, assim, a maneira mais fácil de você convencer um proprietário olha, se você fizer isso, você vai lucrar mais. E aqui está o percentual de lucro que você vai ter a partir do momento que você começa a tocar essas áreas que são chaves na sua companhia. Sabe, eu te falei que eu trabalhei 20 anos no Citibank, né? Pelos anos 90, eu descobri, veja só, o que acontece nas grandes organizações. Chegou um consultor lá, brilhante por sinal, ele abriu uma conta e começou a receber as malas diretas correspondentes à abertura de uma conta. A mala direta dizia o seguinte: bem-vindo ao Citibank, 80 anos de Brasil. O Citibank já tinha 90 anos de Brasil. Ou seja, quando ele me mostrou, eu falei, meu Deus do céu, nós estávamos mandando mala direta, uma com 90 anos, dizendo que tinha 80. Às vezes, como é que você faz nesse caso? A telefonista, você atua no papel de um consumidor, de um cliente, liga para o telefonista, como é que você vai atrás dos procedimentos todos, como esse, por exemplo, que o consumidor recebeu uma carta totalmente ultrapassada, de 10 anos de diferença. Como é que você descobre esse tipo de coisa que acontece e que ninguém vê? A gente faz duas coisas. Primeiro, a gente analisa muitos processos, né? A gente se coloca nos sapatos do consumidor dessa empresa. A gente tem uma metodologia que a gente chama de comprador misterioso, né? Então, assim, às vezes às vezes alguém da minha equipe, ou uma pessoa que a gente contrata, se passa por cliente dessa empresa. E ali ele vai avaliando tudo, né? Nível de serviço, o produto, a cordialidade do atendente, preço, sorriso. Então, assim, a gente vai avaliando tudo. E a gente faz isso mais de uma vez para ter consistência na amostra e apresenta. E quando a gente apresenta isso para os proprietários e para os donos de empresa, geralmente é um choque. Por quê? Porque desconhecem. E eles acabam entendendo. Tem que entender, né? Porque são coisas absurdas que acontecem no dia a dia de várias empresas. É isso que eu te falei. Ninguém me vendeu um automóvel, eu só comprei o que eu quis. Ninguém foi me abordar para comprar. Eu acho que até eu sou um comprador de automóvel, gosto. Mas eu sempre comprei sozinho. Quer dizer, também isso acontece, né? Nesses produtos, por exemplo, de empresas menores, de empresas familiares, eles têm que oferecer, através do marketing, mas em conjunto com venda, os produtos aos consumidores potenciais, né? Não tenho dúvida. E você ajuda eles também nisso, a descobrir quem são os potenciais
fala sobre mercado, sobre distribuição. Como é que você trabalha nesse setor? Uma dos pontos chaves na nossa metodologia são as estratégias de venda, né? Então, assim, a gente começa ajudando esses donos de negócio a ter os fundamentos sólidos, né? Saber para onde a companhia está indo, por que a companhia existe, ter os indicadores financeiros bem implementados, né? Para que ele consiga monitorar os sinais vitais para que a sua companhia não morra, né? Então ele tem que saber ponto de equilíbrio, tem que saber custos, tem que ter indicadores de financeiros que lhe ajudem a tomar as melhores decisões, tem que ter o domínio da entrega, mas um passo muito importante é aquilo que eu te falei, de ter uma proposta única de valor e as estratégias comerciais. Aí, ou seja, nós somos especialistas nessa área. Então a gente ajuda não só a identificar o mercado, mas a buscar novos mercados, a ter estratégia de geração de prospectos, de taxa de conversão, a analisar o número de transações que cada um desses clientes fazem, aumentar o ticket médio. Então assim, a gente separa, Décio, a companhia em 5 áreas. Né? E para cada uma dessas áreas, a gente tem uma estratégia específica. E se você trabalhar bem essas áreas de prospecto, taxa de conversão, transações, você vai ter invariavelmente um aumento do número de clientes, um aumento da sua receita ou da sua venda e um aumento do seu lucro, porque a gente trabalha também especificamente com planos específicos para aumento de margem. Me fala um case de sucesso, ou uma empresa nacional, uma empresa multinacional que você acha um exemplo para ser seguido, que funciona com todas essas ferramentas e todas essas etapas, desde a concepção do produto, a administração até a entrega final? Olha, eu acho que, assim, pode ser um pouco contraditório, polêmico, né? O que eu vou falar, mas assim, existe um pouco de controvérsia nesse sentido, mas eu acho que uma empresa que faz e faz muito bem é o Uber. Né? Então, assim, os taxistas não vão gostar muito, mas eu acho que eles identificaram uma oportunidade no mercado que não existia. Eu acho que eles fazem uma relação... O Uber é um aplicativo. É um aplicativo, né? Não tem automóvel. É um aplicativo. E eu acho que eles solucionam a questão e te oferecem conveniência, né? Com um preço bastante razoável. Eles atacam um problema que é o problema do desemprego, né? Querendo ou não, tem muita gente hoje sustentando as suas famílias através desses aplicativos. Eles têm, outro dia eu recebi, olha, parabéns, nós estamos super felizes de estar com você, acho que por mais um ano. E me mandaram lá um voucher de desconto. Claramente, eu vou usar esse voucher de desconto feliz da vida, porque vai me economizar, não sei, 20, 30 reais. Então, assim, eles sabem muito bem. Primeiro, eles te oferecem um serviço de qualidade, te oferecem... sabem se relacionar com você e entregam valor, né? Então, assim, eu acho que é uma companhia bastante interessante do ponto de vista de inovação, para a gente estar monitorando e para a gente estar... E nessa área de inovação, as empresas todas estão buscando soluções também, né? Não tem mesmo aquelas mais tradicionais, né? Não tem muito difícil convencer um dono de uma empresa com uma certa idade que a inovação é fundamental para ele. Talvez é mais fácil convencer os filhos, né? Os filhos talvez já tentem isso. Como é que você vê a inovação para essas empresas familiares se adaptarem? Como é que está esse negócio com você? Olha, eu acho que a gente tem visto empresas familiares que estão em busca de inovação, porque entenderam que inovação é um fator essencial para você sobreviver. E tem um outro grupo de empresas, ou seja, que vê inovação como um bicho distinto, né? Ou seja, como algo assustador, que não entendem a necessidade de inovar. O que eu sempre digo se você quer participar desse mercado, se você quiser continuar sendo próspero, ter continuidade no seu negócio, você não pode gerenciar o teu negócio como você gerenciava 10, 15 anos atrás, ou mesmo 5 anos atrás. Ou seja, o mundo está mudando. E acho que Charles Darwin já falava isso em
1870, né? Ou seja, a evolução depende daqueles que conseguem se adaptar. E isso é verdade no mundo dos negócios também. Se você não rever o teu modelo de negócio, se você não rever a tua oferta de produtos e serviço, se você não rever o nível de serviço que você o nível de atendimento do seu negócio, ou seja, invariavelmente você vai morrer. A empresa que não cresce e a empresa que não se reinventa, ou seja, que não inova, infelizmente morre. É assim, porque, ou seja, cada dia surge uma coisa nova, uma coisa diferente, não é verdade? Mas a maioria dos empresários médios, eles acham que depois da venda feita está resolvido o problema. Tem que ter o follow-up da venda. Você citou o exemplo da Uber. Você é cliente da Uber, já venderam para você, já sabe o serviço, está continuando comprando. Não tenha dúvida. Eles se presentearam com brinde lá para você utilizar. O follow-up da venda feita, pouca empresa faz, não faz? Muito pouco. Porque muito pouco. Fundamental, né? Como é que ele está, se ele gostou do produto, se ele não gostou, se está servindo, se não está servindo, o que o Uber fez com você. Como é que vocês tratam isso como peso na capacitação e na consultoria que vocês fazem com essas empresas? Quando pós-venda? Fantástica pergunta, porque isso é parte de uma das nossas estratégias. Ou seja, a gente tem sim estratégias para você conquistar novos clientes, mas a gente tem estratégias também para você fidelizar os clientes que você tem. E entender, por exemplo, um cliente... Quantas vezes esse cliente faz uma transação com você por ano? Por que às vezes é só uma transação por ano? Às vezes nenhuma transação por ano. Então a gente tem uma estratégia específica para você voltar a se relacionar com seus clientes antigos. É muito mais fácil você se relacionar com seus clientes antigos e muito mais barato do que você conquistar um novo cliente. E muitas vezes esse cliente está precisando do seu produto, mas você não despertou o interesse. Não é assim? É o caso que você falou, a empresa que te ligava diariamente para comprar o produto. Às vezes você até tem o produto dela, né? Mas não faz outra coisa, a não ser que ele vender. Ao invés de manter. Né? Ou seja, a manutenção do mercado, dos clientes, é fundamental também, né? E é barata. Ou seja, em termos de custo-benefício, é barato. Vou te dar um exemplo. Quando a gente veio morar aqui no Alphaville, a gente veio em 2008. E a gente contratou o serviço de uma imobiliária. Essa imobiliária, depois de um tempo, ela continuou fazendo contato com a gente. Sempre enviava alguma coisa para casa, sempre manteve o contato. E a gente sempre teve essa imobiliária aí no radar. O que aconteceu? Quando a gente saiu do Brasil e a gente voltou, quem que a gente contatou? A imobiliária. A imobiliária. Sabe quanto custou para a imobiliária esse relacionamento durante anos? Nada. Nada. Era uma chamada. Oi, Álvaro, como vocês estão? Vocês já voltaram ou não? Ou um e-mail. Olha, parabéns pelo seu aniversário. Ou seja, é assim que se faz. Dos nossos assinantes que pretendem fazer um contato com você, me dá o teu site, para onde eles devem contatar, como é que acha? Excelente, olha, eu estou nas redes sociais, em todas as redes sociais, então vocês me acham como Álvaro Oliveira. O meu site é www.actioncoach.com/Álvaro Oliveira e o meu telefone é 11 99 258 7315. Fale comigo ou com qualquer uma das pessoas que trabalham com a gente, que vai ser um prazer auxiliá-los, né, nessa jornada que não é fácil, que é empreender nesse país. E olha, todo mundo precisa, todos nós precisamos, várias empresas têm problemas e não sabem o mais importante. Álvaro, obrigado pela entrevista. Obrigado a você, viu? Boa sorte para você. A gente muito obrigado. Tá morador de Alphaville, né? Claro. E parabéns pela trajetória. Muito obrigado. E sucesso nos seus negócios. Muito obrigado, Décio. Prazer. Esse foi Álvaro Oliveira, diretor da Action Coach, uma empresa multinacional presente em 70 países que está resolvendo o problema de muitas empresas familiares, nacionais e multinacionais. Eu espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.